Olá a todos e todas. Eu sou a professora Márcia Espig, eu sou professora de História e também historiadora e pesquiso há muitos anos o movimento do contestado. A pedido da professora Alessandra Gasparotto, eu estou produzindo esse vídeo para uso na disciplina História Social dos Movimentos no Campo. Então eu vou falar para vocês um pouquinho, em breves palavras, né, sobre o movimento. Eu produzi um material, né, produzi uns slides, e já de início eu coloco o meu e-mail, né, caso alguém deseje entrar em contato comigo por alguma questão, alguma dúvida, fique à vontade, pode usá-lo, tá? E eu inicio então, né, com esse material de slides. Aí na abertura vocês têm uma imagem, essa imagem é a bandeira do movimento, a bandeira do contestado, né? Eles utilizavam essa bandeira durante o movimento, muitas vezes eles levavam junto, né, para as batalhas, como uma forma de abençoar, né, todo o grupo. E é uma cruz verde com fundo branco. Essa cruz verde, a cor dela, né, é relacionada com a natureza. Eles davam grande valor à natureza, inclusive eles tinham os mandamentos da natureza, que eu posso falar depois sobre eles. E por isso também que eu fiz os slides em tons de verde, né, para lembrar um pouquinho dessa característica do movimento. Então, o movimento contestado, ele é extremamente complexo. E para mim é um desafio conseguir sintetizar tantas nuances que o movimento tem, né, em breves minutos. Bem, eu coloquei aqui em caixinhas algumas das questões que são muito valorizadas nas exposições, nas pesquisas, nas falas sobre contestado. E de acordo com a perspectiva do pesquisador, do historiador ou da pessoa que está estudando o movimento, vai destacar mais um ou outro elemento, né? Então, a complexidade dele se dá pela variedade de fatores e pelo contexto em que ele acontece. É um contexto bastante complexo, é um período um pouco posterior ao início da República no Brasil. É um período em que ainda é muito forte na região a perspectiva coronelista, né? Os coronéis ainda têm muito poder na região. E a transição de monarquia para a república também representou um aumento na região, né, de poder concentrado nas mãos dos coronéis e, inclusive, questões relacionadas aos problemas de terra, né? A região já apresentava, antes, né, mesmo da transição para o século XX, já apresentava alguns problemas em relação à posse da terra, né, que cada vez mais era concentrada nas mãos dos coronéis e dificultada cada vez mais para os posseiros e os agregados, né, que era uma figura bastante importante na região, né. Então nós temos, somada essa questão de terra já existente, já tradicional, um problema adicional, né, que é uma exploração por uma empresa estrangeira, Brasil Rail Company, na região, né, que faz com que a terra passe a ter um valor de compra muito maior. Isso altera muito formas tradicionais de relacionamento e de vida na região, né? A forma de relacionamento entre os camponeses, né, os caboclos, como são chamados, e os coronéis, vai paulatinamente sendo alterado e cada vez mais esses mandões, né, os coronéis, eles vão se associar a essas forças estrangeiras, a essas forças capitalistas e vão deixando de lado antigas formas de relacionamento com as classes mais baixas, né? É um processo muito difícil e muito rápido, inclusive, dentro da região, né? Que essa entrada desse capital estrangeiro. A questão do preconceito, da discriminação com relação aos elementos nacionais, as pessoas, os camponeses, né, os nacionais que viviam na região, muitas vezes identificados à figura do caboclo, né?
a figura do caboclo costuma ser associada a uma mistura étnica de indígenas, negros e portugueses, tá? Que haveria essa miscigenação. Mais recentemente, né, os pesquisadores, nós temos falado muito mais na questão do caboclo como um modo de vida, uma cultura que tem uma série de características que eram muito desprestigiadas naquele momento, e com a entrada, né, dessas relações capitalistas, mais ainda isso aconteceu. Isso também é medido através da perspectiva religiosa do movimento, né? Esse movimento, assim como muitos outros que vieram antes e depois, vai ser definido como um movimento de fanáticos. E aí eu falo fanáticos e vejam aspas nesse termo, né? Porque hoje em dia não se usa mais o termo fanáticos para se descrever formas de religiosidade que fogem do ortodoxo. No caso dessa época, principalmente, o pensamento religioso católico, né? Então, a forma como o movimento se organiza tem muito a ver com essa religiosidade própria desse povo caboclo, que era visto também com um certo grau de preconceito pelas elites, tá? E também pela ortodoxia católica, representada em padres, em freis que viviam, que passavam pela região. Eles, em geral, não eram egressos da região, mas eles faziam pregações ali, né? Então, a questão do preconceito, ela adentra também nesse fundamento religioso, que é muito importante para o movimento, porque o movimento ele é de características messiânicas e milenaristas, né? Messiânica porque possui a ideia de indivíduo, né, ou indivíduos, no caso do contestado, especiais, as figuras de Messias, né? E milenar porque espera, tem a perspectiva de que vai haver um novo tempo, um tempo perfeito, o tempo do milênio, né? Também é bem importante nesse contexto o conflito de limites entre estados. Esse conflito político, né, de ordem política, institucional, entre Paraná e Santa Catarina, é algo que é herdado desde antes da fundação da província do Paraná em 1853. Então, essa diferença, né, essa questão de limites, ela era anterior entre Santa Catarina e São Paulo. Depois passa, né, com a criação da província do Paraná para Paraná e Santa Catarina, sendo que parte dessa região já tinha sido objeto de uma questão de limites com a Argentina, que é concluída bem no final do século XIX. Né? A questão de limites, ela é uma questão que foi dado muito destaque pela historiografia durante um certo período, assim, que seria muito importante. Hoje em dia a gente percebe que a questão de limites ela acaba muito mais entrando na conjuntura e com o processo histórico que acontece, ela acaba tendo um peso importante, mas não é a questão de limites que causa o movimento, né? Tanto que o movimento do contestado ele é formado sobretudo por populações empobrecidas, por classes baixas, e a questão de limites ela era um objeto de atenção muito maior pelas elites dos estados. Bem, aqui eu coloco brevemente assim, um mapa bem simples, né? Um mapa mais contemporâneo, só para localizar vocês. Né? Aqui nós temos essa área, toda essa área aqui era uma área, essa área aqui, desculpem, é uma área contestada entre os estados, então, e a guerra ela vai acontecer principalmente nessa outra área, tá? Aqui vocês estão vendo em destaque é o local onde foi construída a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que aqui nessa região, que é a região que nos interessa, acompanha um rio, que é o Rio do Peixe. Então, essa área vai ser de grande importância para a gente entender muitas coisas do conflito. Aqui um mapa de época, né, que mostra um pouquinho de como a pretensão paranaense sobre o território de Santa Catarina era muito expressivo,
e causava problemas bem graves para a elite, porque perder todo esse território significaria perder uma fonte de renda bem substancial, porque essa região era uma região de produção de erva mate e de exportação de erva mate. Durante parte desses anos, não todos, mas durante uma parte desse período ali de início do século XX, a erva mate era um dos principais produtos, em algumas épocas, o principal produto de exportação de Santa Catarina. Né? E eu passo aqui rapidamente a comentar um pouquinho dois elementos que são anteriores ao movimento, mas que são importantíssimos para se entender as motivações do movimento. Né? A religiosidade cabocla, óbvio que ela é muito mais rica do que só, né, essa questão dos monges, mas é muito importante pontuar a existência de figuras religiosas que está entre aspas monges, porque eles não são figuras religiosas católicas, eles não são ordenados monges, né? Eles se denominam assim. O primeiro deles é o João Maria de Agostini, que era um italiano que veio mais ou menos em meados do século XX, veio para a América e ele andou por inúmeros locais, né? Não só no Brasil, ele andou pela América Central, vários países da América Latina, e ele acabou indo morrer, né, lá nos Estados Unidos. Então ele palmilhou uma grande parte das Américas. Né? Sobre o José Maria de Agostini, o principal livro que conseguiu resgatar uma boa parte da história dele é esse livro aqui, O Eremita das Américas, do professor Alexandre Karsburg. Tá? Vai estar nas referências para vocês. Esse seria o primeiro monge. Outro monge é João Maria de Jesus. Tá? João Maria de Jesus ele vai percorrer a região, mais ali para final do século XIX. Ele era uma outra pessoa, né, e tinha algumas características um pouco distintas em termos de falas, de pregação, de posturas. Eles não têm exatamente a mesma postura. O que acontece na memória popular é bem interessante. Esses dois personagens eles são reunidos, né, e passa a se falar em um monge, o monge João Maria. Né? Esse monge, com o tempo, vai ser chamado de São João Maria, vai ser considerado santo. Hoje em dia, até os dias de hoje, ele ainda está em altares, ele ainda é objeto de devoção, não só ali na região, mas em partes do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso. Né? Esse personagem ele é reunido em uma figura, né? Em um título, que é o título de monge. É possível que tenha havido mais personagens que se colaram nessa nomenclatura de monge João Maria, né? Mas que nós temos conhecimento, assim, historicamente, são esses dois aqui. Sobre a devoção atual no monge João Maria, em São João Maria, esse outro trabalho aqui, que é um trabalho excelente, de uma antropóloga, Tânia Welter. Tânia Welter produz então esse livro que chama Encantado no Meio do Povo, né, e fala dessa tradição mais recente sobre João Maria, que aparece até hoje na região em inúmeras formas de devoção. Tá? Esse é outro assunto interessantíssimo que se refere ao contestado. Outra questão, bem mais do campo do econômico, do político, talvez, é a construção da linha sul de uma estrada de ferro, bem exatamente naquela região contestada entre Paraná e Santa Catarina. Né? Então, a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, ela começou a ser planejada em 1888, ainda na monarquia. Ela vai começar a ser construída já na República, né? O primeiro trecho dela vai ser inaugurado em 1899, mas ela é construída a partir, imaginem, né, no mapa, a cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Né? Ao norte, nós temos a linha norte, e para o sul de Ponta Grossa, a linha sul da São Paulo-Rio Grande. Então, a construção da linha sul ela vai acontecer nessa região que já tinha uma grave tensão social, né, uma grave tensão política, entre 1908 e 1910.
vai percorrer todo o vale do Rio do Peixe, né? E vai criar novos conflitos. Além daquilo que eu já falei antes, de trazer para a região relações capitalistas mais cruas, né? Mais despidas de tradição, digamos assim. Além disso, também vai trazer problemas muito práticos, porque na concessão da ferrovia havia a perspectiva de que se iria doar para a empresa construtora 15 quilômetros de terra para cada lado da linha. Né? E essa linha percorre toda a região. Então, para cada lado da linha, se mediria 15 quilômetros e se tiraria dali poceiros, né? Proprietários, fossem quem fossem. Aquela terra passaria a ser de propriedade da Brasil Railway Company. E essa Brasil Railway Company, já a partir de 1910, né, que em dezembro de 1910 acontece a inauguração, mas já antes disso começam as expulsões. Né? Essas expulsões elas são de caráter bastante violento. Alguns ex-proprietários chegam a entrar na justiça, mas se tornou muito difícil vencer a Brasil Railway Company. Na época ela tinha fortes relações com o governo do Paraná, também com o governo de Santa Catarina, né, mas era um pouco mais forte com o estado do Paraná, com o governo nacional também, né, e inclusive com muitas situações de propina, de negociatas, muitas situações bem complexas, mas tinha grandes advogados e conseguia ganhar quase sempre, né? Então, as relações capitalistas que vão ser propiciadas pela entrada da ferrovia na região vão tornar mais complexa ainda, né, a manutenção de antigos hábitos, de antigos costumes e mesmo a manutenção de terra de muitos poceiros. Tá? Além dessa questão dos poceiros, desde o início da construção também houve a expulsão de indígenas, não só a expulsão, mas matança indiscriminada também. Tá? Então a ação dos bugreiros na região foi muito grande. Os bugreiros, né, como eram chamados na época, formavam grupos de assassinos que iam e retiravam as tribos violentamente, na maior parte das vezes através de assassinato, né? Assustavam os indígenas que eles não atacavam imediatamente por medo, acabavam se deslocando e saindo da região. Né? Bem, aqui o mapa de época é o mapa de 1913, tá? Esse mapa ele tem destaque. Esse destaque vermelhinho que vem desde São Paulo, tá? Porque essa linha ferroviária ela vem desde Itararé, em São Paulo, até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Essa vermelhinha aqui é a linha da São Paulo, Rio Grande. Tá? Esse mapa, vejam que aqui ainda é um mapa que aparece esse território como em disputa. Bem, eu passo muito rapidamente para falar de alguns momentos importantes do conflito. Não vou conseguir detalhar muito, tá? Mas o que nós temos? Em 1912, já acontece de haver um volume muito grande de pessoas despossuídas, afastadas das suas terras, né, antigos poceiros, e muitas pessoas em situação bastante precária na região. Então, a crise social, a tensão social na região, ela é bastante impactante ali em 1912. Em outubro de 1912, acontece uma situação de um ajuntamento de pessoas em torno de um novo monge. Tá? Esse monge não vai se denominar João Maria, ele vai se chamar José Maria, e as pessoas vão acreditar que ele era irmão do João Maria. Né? Ele não vai dizer isso, mas as pessoas vão acreditar nisso. Bem, essa junção de pessoas em torno do José Maria vai causar muita preocupação entre as autoridades. José Maria vai ser ameaçado por um dos coronéis da região, o coronel Albuquerque, e ele vai fugir
Ele vai fugir junto com um grupo de pessoas que estava com ele e queria protegê-lo do coronel Albuquerque. No momento em que eles fogem, eles atravessam o Rio do Peixe e as autoridades paranaenses acreditam que estão sendo atacadas por catarinenses. Isso deu um caldo muito grande de conflito, né? Então, em 22 de outubro de 1912, na cidade do Irani, né? O Irani hoje em dia faz parte de Santa Catarina, na época era considerado território paranaense. Vai haver uma primeira batalha, vai ser uma batalha bastante cruel. José Maria vai morrer nessa batalha. Mas as pessoas que acreditavam nele e em São João Maria vão voltar a se reunir mais ou menos um ano depois. Tá? Então, em dezembro de 1913, nós voltamos a ver junções, né, ajuntamentos de pessoas que são pessoas muito pobres. Né? E esse ajuntamento vai começar a preocupar novamente as autoridades. Então vão começar a se formar os primeiros redutos. Tá? Reduto é o nome que os militares vão dar para esses ajuntamentos. São pequenas vilas, digamos assim. Né? Vão se formar várias dessas pequenas vilas, chamadas de redutos, ou pelos rebeldes era chamada de cidades santas. Então as cidades santas vão se formar para esperar que José Maria retornasse, pois se acreditava que ele ia ressuscitar. Então aí é a característica messiânica do movimento. Bem, o primeiro ataque vai ser em dezembro de 1913, vai ser rechaçado pelos caboclos. Outro ataque vai ser em janeiro de 1914 e vai atacar um reduto quase vazio com mulheres, crianças e velhos, porque eles estavam fazendo a transição para um outro reduto. Isso foi algo que acendeu demais o desejo de vingança. Né? Que nós podemos dizer do contestado é que eram pessoas que estavam se reunindo para praticar sua fé e se viram atacadas. E depois de um ataque extremamente covarde, em que muitas pessoas morreram, eles resolvem que eles vão revidar. Né? Então, em 1914, no início de 1914, eles ainda estão com uma postura de defensiva. Né? Mais ou menos por meados de 1914, eles passam para a ofensiva. Tá? Vão atacar vilas, vão atacar estações da estrada de ferro, vão vencer várias batalhas com forças militares, o que vai fazer com que em setembro de 1914 o general Setembrino de Carvalho venha para a região, né, nomeado pelo governo federal, com um volume muito grande de militares, muitos soldados, né, um volume de recursos financeiros muito grande também, né, e vão haver várias sugestões de que houve desvio de dinheiro público também aí na campanha Setembrino, né, na expedição Setembrino de Carvalho. Bem, o conflito ele se arrasta mais algum tempo. Setembrino cria um cerco, né, ele divide os homens em quatro colunas, e essas colunas vão aos poucos apertando, né, os rebeldes num território cada vez mais pequeno, não deixam passar alimentação, eles começam a passar fome, não deixam passar armamentos, eles têm mais dificuldade em se defender, e aos poucos eles vão se deixando levar pela fome. Também várias epidemias, como a epidemia de tifo, vai matando muitos deles. Vários começam a se render, né? E em abril de 1915, o último grande reduto, que é o reduto Santa Maria, ele vai cair. Né? Depois disso, nós temos uma fase que é chamada de fase do açougue, que é um termo horrível, né? Esse termo foi colocado em entrevistas de remanescentes do contestado. A fase do açougue é a fase em que eles vão caçando e matando, tá, os caboclos. Tá? Então, é realmente uma situação bem complicada. Em 20 de outubro de 1916, acontece a assinatura do Acordo de Limites e é considerado, então, o término do conflito. Né? Objetivamente, ele já estava terminando
ali em 1915, mas em geral se coloca como marco final a assinatura do Acordo de Limites. Bem, no auge da guerra, no auge da expansão dos rebeldes, eles atingem 28 mil quilômetros quadrados e somam cerca de 20 mil pessoas. Então é um movimento muito extenso que causou muita preocupação na República. Após a derrota do movimento, ele foi demonizado. Foram passadas histórias cada vez mais preconceituosas sobre os caboclos, sobre os rebeldes. Fanáticos e outros termos são usados, né? Selvagens, não civilizados. Então o movimento foi bastante demonizado e as memórias foram sendo apagadas, né? As pessoas, os remanescentes, não tinham coragem de falar sobre o contestado por medo e por vergonha, né? Porque a imprensa, os militares, a igreja diziam que eles eram bandidos, né? Hoje em dia a gente tem uma recuperação dessa memória, inclusive nas cidades, né, que existem hoje, onde antigamente existiram esses redutos, onde existiram essas batalhas, onde existiu essa história, né? Inclusive alguns municípios da região aceitam essa história e começaram a construir um certo orgulho em ser homens e mulheres do contestado, né? E alguns municípios utilizam a bandeira do contestado juntamente com as bandeiras dos municípios, né? Elas são hasteadas junto. Mas isso são alguns municípios em que algumas lideranças populares conseguiram mobilizar o povo e ajudar nessa reconstrução da memória. Claro que também tem muita importância o trabalho dos historiadores, geógrafos, antropólogos, sociólogos, que vêm trabalhando sobre o assunto. Tá? Bem, aqui as referências, né? Alguns dos livros eu mostrei para vocês. Quando trata, né, da questão da Estrada de Ferro, eu vou recomendar a minha tese, né? A minha tese fala sobre os turmeiros, que são os operários que construíram a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, mas também falo da construção da Estrada de Ferro e das relações entre a ferrovia, os militares e como foi durante o contestado. Tá? Outro livro que é bem importante, gente, que eu não posso deixar de mostrar para vocês, é esse aqui, Lideranças do Contestado, do Paulo Pinheiro Machado. Paulo Pinheiro Machado é um grande pesquisador e esse livro foi a tese de doutorado dele, tá? Vocês encontram como tese online facilmente, tá? Para leitura. E ele é um autor excelente, já é um clássico, né? Mesmo sendo ali a publicação da tese do início dos anos 2000, certo? Essas são as referências, mas eu também quero passar para vocês algumas sugestões. Minha sugestão, no Paulo Pinheiro Machado, esse artigo, Guerra, Cerco, Fome e Epidemias, Memórias e Experiências dos Sertanejos do Contestado. É um artigo curto, né? Vai ter aí, eu acho que umas 12 páginas, alguma coisa assim. Está numa revista que vocês acessam online. Ali está o link, né? Eu vou passar também para a Alessandra esse material. E recomendo muito para vocês esses dois documentários que estão aí. Ambos são de uma diretora chamada Márcia Paraíso, que é uma diretora da Plural Filmes, tá? E ela tem um olhar extremamente sensibilizado, extremamente cuidadoso com relação ao contestado, aos remanescentes, à história. Esses dois documentários, eles são excelentes, tá? Excelentes. Eu consegui localizar os dois no YouTube e colei aí para vocês. O Terra Cabocla, ele vai falar sobre a forma como a região lida hoje com as memórias do contestado, como a região lida hoje com as lembranças de São João Maria. Então, é um documentário, além de muito inteligente, muito bonito, muito humano e que eu recomendo demais. E o documentário A Maravilha do Século é um documentário sobre o João Maria, né, que é um personagem importantíssimo nesse período anterior ao movimento. Tá? Também é um documentário excelente, vai focar bastante na trajetória do João Maria. Tá? Ela vai utilizar bastante o trabalho desses dois livros que eu mostrei para vocês, tá? O Eremita das Américas
e o encantado no meio do povo. Tá? Gente, seria isso que eu teria para passar para vocês hoje. Eu agradeço bastante a paciência de vocês. Eu estourei completamente o tempo que a Alessandra pediu. Espero que tenha sido claro e que vocês se interessem, porque o contestado ele é um tema apaixonante que eu pesquiso há mais de 2 décadas, uns 25 anos já que eu pesquiso. E por ser tão complexo é que ele é tão interessante e ele tem um fator humano muito muito importante, muito sensível, e então espero entusiasmá-los um pouquinho para conhecerem um pouco mais o contestado. Um grande abraço, fico à disposição e obrigada.